ok? Então, fazer uma revisão do que a aula que não houve, na verdade, porque ninguém compareceu. Então, a gente entra nesse capítulo de entropia, ok, que é a grandeza, desculpa, associada à segunda lei da termodinâmica, ok? Da mesma maneira que a energia interna foi a propriedade que a gente introduziu quando a gente viu a primeira lei. Então, a entropia, só como é que a gente introduz ela? Eu vou começar com o que vocês já conhecem, ok? De termodinâmica. Na verdade, foi uma aula anterior, e também física 2, a parte termodinâmica também fala disso aqui, então acho que não é novidade. Então, a gente vai falar primeiro de um motor num ciclo reversível. E como exemplo de ciclo reversível, eu vou pegar um ciclo de Carnot, porque, na verdade, qualquer ciclo reversível eu posso escrever ele como uma sucessão, okay, de ciclos de Carnot. Então, o que vale para o ciclo de Carnot vai valer para qualquer ciclo reversível. E aí vocês lembram, o ciclo de Carnot, essa aqui é uma máquina térmica, ok? Então, eu vou escrever aqui uma máquina térmica, ok? E no ciclo de Carnot, a máquina térmica, você fornece calor, QH, a partir de uma fonte quente, TH, a temperatura TH, e aí o seu sistema, ok? Que aqui é um volume, desculpa, é uma massa de controle, por enquanto, ok? Então, ele vai fornecer trabalho e ele vai descarregar, ok? Calor, QL, no reservatório, a temperatura TL, sabendo que TL é inferior a TH, ok? E aqui, bom, é trabalho reversível, mas o princípio funciona também para processo irreversível, ok? Então, no ciclo de Carnot, ok? A partir da primeira lei, você tem que integrar num ciclo. Então, o ciclo é que você tem esses três processos, 4 processos, ok? Que é, primeiro, um processo isotérmico, depois um adiabático, ok? Se eu colocar aqui, sei lá, TV, por exemplo. Aí você tem um isotérmico, você tem um adiabático, você tem outro isotérmico e depois outro adiabático. Se você fechar, e aí nesse sentido, né? Se você fechar o ciclo assim, então a variação, o calor, ok? Delta Q é para uma variaçãozinha em um desses processos, ok? Então vai ser, se você somar essa variação sobre todo o processo, vai ser QH menos QL, sabendo que essa aqui não é muito claro no meu desenho, mas é isotérmico, né? E aí você tem aqui QH, ok? A essa temperatura TH, e você tem QL, que é negativo, a essa temperatura TL, que também é temperatura constante, ok? Então, aqui a gente tem TL e aqui a gente tem TH. Então, por que é que QH menos QL é positivo? Essa é a primeira lei, né? Você tem aqui a primeira lei. Ela diz que QH é igual a W mais QL, ok? Isso aqui é reversível, irreversível, ok? Você tem esse aqui. Então, como o trabalho aqui é positivo, ok? É realizado pelo sistema, você tem que H menos QL é positivo, ok? Importante aqui, positivo. Se agora você calcular a integral sobre o ciclo também, de outra grandeza, que é ΔQ sobre T, então, a cada ΔQ, ou seja, a cada troca, ok, de calor com o meio ambiente, né, do sistema, a temperatura T, ok? Aí você calcula, vai integrando, e aí, no caso do ciclo de Carnot, é muito fácil esse aqui, porque os dois processos de troca de calor, eles ocorrem a temperatura constante, ok? Então, esse T aqui, ele é, por exemplo, você vai ter uma parte aqui são processos adiabáticos, não tem troca de calor aqui, no segundo e terceiro processo. No primeiro tem troca de calor a temperatura TH. Então vai ser 1 sobre TH integrado de ΔQ, então vai ser QH sobre TH, QH sobre TH. E no terceiro processo, desculpa, então
2, 3. Terceiro, de troca de calor, você vai ter, o calor vai ser QL, ok? E vai ocorrer a temperatura constante L. Então, você pode tirar esse TL aqui, 1 sobre TL, integrar, e aí você tem o resultado dessa, para o ciclo de Carnot, é que é igual a zero, ok? Então, a gente pode usar, é um assunto que a gente não verificou exatamente, que é sobre a escala absoluta de temperatura. Esse ciclo de Carnot, ele permite definir uma escala absoluta de temperatura, ok? E a expressão que é usada aqui é que QH sobre QL é essa função aqui das temperaturas, ok? E é TH sobre TL, e a gente pode mostrar também que esse TH, HUL, essa escala de temperatura, T, ela é uma escala Kelvin, ok? Corresponde a essa escala absoluta. Se você colocar essa aqui dentro dessa relação, ok? Você vê que tem QH sobre TH menos, ok? Então, vocês colocam. Na verdade, é assim que você determina que é igual a zero, ok? Então, porque aqui tudo que eu sei é que QH é superior a QL, pela primeira lei, ok? E que TH é superior a TL. Então, você divide uma coisa maior por uma coisa maior, você não tem a priori como dizer qual é o sinal, mas a partir do uso dessa escala absoluta de temperatura, você pode dizer que é igual a zero, ok? E aí você pode fazer para todos os ciclos reversíveis, ok? Uma generalização, ok? Então, que quando você tem essa relação aqui, você faz, por exemplo, TH tender a TL, o TL tender a TH, então você vai ter essa soma aqui que vai tender a zero, né? Porque o QH vai tender a QL, e aqui e o trabalho vai tender a zero, e aqui vai tender a zero, ok? Os dois vão tender a ter o mesmo valor. E então você pode dizer que para todos os ciclos reversíveis, ok? Ok, num ciclo, isso aqui quer dizer num ciclo, a integral, o calor total trocado, é positivo, o nulo, e o calor a temperatura T, ok? Se você integrar, vai ser igual a zero num ciclo reversível, ok? Então, isso aqui é bastante importante. E aí, depois, se a gente pegar agora um motor térmico irreversível, eu não vou me estender muito a fazer essa demonstração, mas no motor térmico irreversível, vocês sabem que a eficiência do motor ela é menor que a eficiência determinada pelo ciclo de Carnot entre as mesmas temperaturas, ok? Então, se você escrever aqui a definição da eficiência, então isso vai resultar no fato que o trabalho num processo irreversível é inferior ao trabalho, ok? Num processo reversível. É muito lógico e intuitivo, né? Vocês têm, por exemplo, vocês lembram que a gente associa já a irreversibilidade, por exemplo, a processos de forças dissipativas, okay? De atrito, essas coisas. Então, obviamente que se você tiver atrito na sua máquina aqui, o trabalho realizado nunca vai melhorar com forças dissipativas, você vai sempre ter um trabalho no processo aqui é irreversível, okay? Que vai ser menor. E aí você substitui aqui o que é o trabalho irreversível para a mesma fonte, o mesmo QH aqui, ok? Se fornece a mesma quantidade de calor, mas aí dependendo se é um processo reversível ou irreversível, você demonstra no final, ok? Que para todos os motores térmicos irreversíveis, você tem que essa integral ela é positiva, ok? Delta Q, e você tem que delta Q positivo. Assim, eu estou com o motor ainda, desculpa. E aqui, delta Q sobre T vai ser estritamente superior a zero, ok? Por quê? Porque aqui você tem esse sinal aqui que não é inferior ou igual. Então, tudo continua assim, tá certo? E aqui, como você tem QH menos QL do processo irreversível, aqui, como ele era igual a zero para o reversível, então aqui você vai substituir alguém, ok? O irreversível é maior, você tira dessa grandeza aqui uma coisa que é maior, então ele vai ser negativo, ok? De zero ele passa a ser negativo, ok?
que eu escrevi delta aqui sobre T positivo? Tá doido isso aqui, né? Ah, eu não consigo. É negativo isso, né? Ok? Falta fazer aqui para um ciclo inverso, ou seja, no ciclo de refrigeração, né? Que você tira calor, ok? Tira calor de uma fonte fria, o que interessa num refrigerador, ou o que interessa numa bomba, uma bomba térmica, você injeta calor na fonte quente, ok? Mas, na verdade, o processo é o mesmo, ok? E aí você pode mostrar para ciclo reversível ou irreversível, ok? Que você tem essas relações que são resumidas aqui nessa desigualdade de Clausius, ok? Então, todos os ciclos, ok? Todos os ciclos, motor térmico, refrigeração, você tem que a integral, ok? Num ciclo, dessa grandeza aqui, ΔQ sobre T, ela é negativa ou nula, ok? Vocês podem verificar que aqui estava errado, ok? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, e com o sinal integral, ok? ΔQ sobre T, se for um processo reversível, ok? Ou seja, um ciclo reversível, vai ser igual a zero, e se for irreversível, ΔQ, vai ser inferior a zero. Então, essa é a desigualdade de Clausius, é muito importante. É uma maneira de escrever a segunda lei também, ok? Mas aí, com isso, a gente vai definir uma nova grandeza associada a isso aqui. Porque se você olhar agora, eu vou fazer um ciclo, ok? Tentem, ok? Eu acho que as conclusões vocês podem depois usar, mas tentar realmente sentir, entender o que é essa nova propriedade que a gente vai introduzir, que é a entropia. Então, a gente tem, por exemplo, aqui um gráfico PV, ou qualquer propriedade, na verdade, ok? Então, você tem um processo de um estado 1 a um estado 2, e você tem duas maneiras, ok? De ir de 1 a 2, ok? Por processos reversíveis. A é um processo reversível de 1 a 2, e C também é um processo reversível de 1 a 2. E o processo para voltar de 2 a 1 é o processo B, ok? Então, a gente escreve que essa integral aqui, a gente sabe que ela é igual a zero, porque são processos reversíveis, ok? E aí vai ser a soma. Você vai de 1 a 2 passando por A, por exemplo, e você volta por B. Os dois são reversíveis, ok? De 1 a 2 por A, de 2 a 1 por B, e a soma é zero, porque é isso que a gente acabou de ver com a igualdade, né, de Clausius. E aí você escreve a mesma coisa aqui para um processo C. Em vez de A, você vai por C. E como é também reversível, então vai ser igual a zero. Você faz isso, ok? Você faz essa linha aqui menos essa. Então, você vai ter essa aqui se cancela. E você vai ter esse termo menos esse termo é igual a zero. Então, esse termo é igual a esse termo. E a gente não fez mais hipóteses, ok, sobre esse processo A ou C. Tudo o que a gente falou é que eles são reversíveis. Então, qualquer seja o processo A reversível, ele dá esse mesmo resultado aqui do que qualquer outro processo reversível, ok? Então, a gente pode generalizar dizendo que essa grandeza aqui, num processo, aqui não é mais um ciclo, ok? De 1 a 2, essa grandeza ΔQ sobre T, num processo reversível, é independente do caminho. Independe, você foi por A, você foi por C, ok? Então, é independente do caminho. E aí, isso quer dizer o quê? Se é independente do caminho, você pode escrever que é uma certa grandeza no estado final, menos uma certa grandeza no estado inicial, ok? A gente já viu essa propriedade, ok? Para a energia potencial em física 1, por exemplo, e em termodinâmica, ok? Todas as propriedades de substâncias puras, ok? Elas têm essa. Então, se a gente pode escrever isso aqui, a gente pode definir uma nova propriedade que se chama entropia, ok? Então, a gente define uma variação infinitesimal de entropia como sendo, aqui é por definição, ok? Uma trocazinha de calor
dividido pela temperatura onde essa troca de calor ela ocorre, ok? E a gente define a entropia assim, e é muito estranho, mas é assim que o ΔQ, ok? Se você integrar o ΔQ de 1 a 2, você vai depender do caminho. Mas se você integrar essa grandeza, a troca de calor, na temperatura que é realizada essa troca de calor, independe do caminho, e se chama entropia, ok? Então, é uma propriedade do sistema, como a gente falou agora, e só algumas coisas para falar. E aí que estão as sutilezas, ok? Quando eu escrevi isso, ok? Eu, essa primeira parte, eu só falei de processos reversíveis. Eu vou falar depois do processo irreversível. Mas quando eu escrevo que S2 menos I1 é igual a esse aqui, então eu vou dizer aqui S2 menos I1 indo de 1 a 2 num processo reversível é igual à variação de entropia de 1 a 2 indo para um processo irreversível. Vocês concordam? Porque aqui é uma propriedade. Então, eu vou do estado 1 ao estado 2. Então, qualquer que seja o processo que eu vou passar, ou que o sistema vai passar por um processo, seja ele reversível ou irreversível, a variação de entropia vai ser a mesma. Ok? Aí, onde está um pouquinho confuso, é esse daqui. Agora, se, por exemplo, eu escrever aqui reversível, eu vou escrever que é S2 menos S1 por um processo irreversível, ok? Mas certamente eu não vou poder dizer que é a integral de 1 a 2 de ΔQ sobre T num processo irreversível. Tá aqui a diferença, ok? Então, vocês têm essa relação aqui somente, ou seja, a variação aqui de entropia, você pode calcular assim se o processo for irreversível. Se ele for reversível, desculpa. Se ele for irreversível, vocês não podem calcular assim, tá certo? É bastante sutil isso aqui, então tentem pensar, ok? Sobre isso. A entropia absoluta, a gente vai ver depois, ok? Que pode ser definida uma entropia absoluta nas tabelas que vocês têm, lá nas tabelas de propriedades de substâncias puras, depois de a energia interna, por exemplo, específica, vocês têm a entropia específica também, né? E aí, normalmente é dito qual é o zero de entropia, ok? Existe uma entropia absoluta, na verdade, mas normalmente a gente vai calcular variações, então a gente define um estado de referência e depois vai calcular variações, ok? Então, delta S. Ok? Aqui, relembrando o que eu já falei, ok? Que ΔQ é uma grandeza, como dizer, de linha, ok? Depende do caminho. Então, isso aqui vai ser uma integral de linha, vai depender realmente do caminho percorrido, enquanto que ΔQ sobre T, onde T é a temperatura onde ocorre esse ΔQ, ok? Que nem sempre é constante, ok? Então, ela é independente do caminho, ok? E é a entropia no caso de um processo reversível, ok? Então, para terminar sobre a apresentação dessa nova propriedade, ok? Então, a unidade é kJ por Kelvin, mas muitas vezes a gente vai trabalhar em kJ, ok? Joule é uma grandeza muito pequena. A gente chama de S essa entropia, kJ por Kelvin, e quando a gente for trabalhar com a entropia específica, ou seja, por unidade de massa, vai ser kJ por quilograma Kelvin, ok? E aí é entropia específica, o S minúsculo, ok? E na região de saturação líquido vapor, né, vocês lembram que vocês têm essa, por exemplo, aqui, temperatura, o volume que vocês têm, por exemplo, vou desenhar as curvas isobáricas, né, faz assim, você, ok? Mantendo a pressão constante, você aumenta a temperatura, por exemplo, ok? Então, o que acontece é que aqui você vai ter um volume que vai ser entre V, inclusive, eu acho que eu posso... eu não vou desenhar aqui em função de S, porque eu teria que verificar que a forma da isobárica, ela é essa, né?
Então, você tem aqui do líquido, aqui você tem do vapor, ok? E vocês têm aqui o título, né? Então, vocês têm V, e aí para essa curva particularmente, você diz que V é igual a VL mais X, que é o título, a razão da massa na fase vapor sobre a massa total, fator de VV menos VL, e a gente viu isso, então funciona também para a entropia, e a gente viu isso também para H, né? Nessa região assim de saturação líquido-vapor, onde você tem a coexistência dessas duas fases, ok? Aqui só vou comentar sobre novos tipos de gráficos que a gente pode ter, ok? A gente falou muito de diagramas, ok? Diagramas que a gente já viu. Vocês lembram, a partir, por exemplo, dessas superfícies de estado que a gente viu tridimensionais, que era basicamente a pressão, a temperatura e o volume específico, né? Então, a gente, a partir dessa aqui, viu que para uma substância pura só bastava ter duas propriedades, por exemplo, T e V, ok? Para caracterizar o estado, fora da... Não pode ser dentro dessa curva de saturação, né? Dentro da... Ou então PV, ou então dentro da saturação a gente podia ter T. TV, na verdade, era suficiente, porque fora a gente pode ter P, P e T. Esse aqui é fora de... Como é que eu chamei esse aqui antes? Da região de saturação, né? Fora da região... Chama de binária, né? Que você tem essa... Fora, porque dentro não é suficiente, e dentro você pode ter TX, ou então P, X, o título é suficiente. E a gente introduziu outra, então agora a gente tem a entalpia, ok? E aí com qualquer, aqui vou botar propriedade, outra propriedade, ok? E a gente pode ter também S com outra propriedade, ok? Tanto faz. Se você tiver duas dessas propriedades, você pode especificar o estado do seu sistema. Então, a gente vê agora outros tipos de diagramas, que é aqui a temperatura, né? Por exemplo, e a entropia, ok? Então, aqui é graus Celsius, e a entropia, S, entropia específica, que está em... estou saindo da entropia, né? S. A entropia, que é em kJ por quilograma Kelvin. Eu não gosto muito de... porque essa aqui é por quilograma por Kelvin, né? Não é multiplicável, tem que ter cuidado aqui. Ok, então a gente vai usar eventualmente só para mostrar para vocês que, obviamente, aí você tem essa curva aqui de temperatura, ok? E aqui o líquido saturado, o líquido, o vapor saturado. Você tem curvas de título constante, 10%, ok? Essa aqui é 10% o título. Então isso quer dizer que para essa pressão aqui de 1,55 megapascal, deve ser o vapor d'água, essa aqui, né? Você tem o título é 10%, ok? Para essa entropia, ok? Então, se você aumentar aqui a temperatura, ok? Então, você vai ter o 10% vai ser aqui, etc. Então, você tem curvas de isotítulo, não sei como é que se chama. Vocês têm as curvas aqui de volume constante, volume específico constante, ok? V igual a 0,13, ok? E vocês têm as isobáricas, que são as curvas a pressão constante, ok? E aí vocês podem ir também de entalpia constante, ok? Você tem aqui. Então, vocês podem ter diagramas bastante pesados, né? Eu acho que no Borgnac tem no final uma que tem
E aí tem que ter paciência de olhar. Então, esse aqui é uma ISO OK. Então, quando vocês têm vários valores, então, graficamente, vocês podem determinar muitas coisas. É muito prático. É muito engenheiro essa abordagem, né? Então, tem gente que já dá essas tabelas porque você pode, graficamente, determinar muitas propriedades do seu sistema. Ok? Então, esse aqui é um diagrama TS. E você tem também diagrama HS, né? Que são também bastante... Então, aqui é a entropia, também em kJ. Não, desculpa, a entalpia, quilojoule por quilograma, e aqui a entropia. Então, aqui é H, a entropia específica, e aqui é essa. E aí vocês têm aqui uma curva de título, 80%, vapor saturado, e aqui você tem as isobáricas, né, 40 megapascal, etc. Aí vocês poderiam ter também curvas de volume específico constante, curvas de... tem aqui 400. Essa aqui, por exemplo, é uma isotérmica, ok? Você vê que o jeito é diferente, etc, etc. Então, só usando a gente vai aprender. Aqui, por exemplo, só para treinar um pouquinho, então a gente vai pegar como exemplo um ciclo de Carnot e desenhar esse ciclo de Carnot, por exemplo, em TS, ok? Então, você tem dois processos isotérmicos, né? Por exemplo, de 1 a 2, a temperatura TH isotérmico. Então, esse aqui é TH, ok? Então, a temperatura é constante. Depois, você tem um termo que é... então, esse aqui é isotérmico. Então, eu vou calcular aqui S2 menos S1, eu posso calcular. Então, a integral de 1 a 2 de ΔQ sobre T. O T aqui é constante, sai da integral. Então, é 1 sobre TH. Todo o calor trocado a essa temperatura, a gente chama ele Q12, que é QH, tá certo? E aí, a gente escreve que ΔQ é igual a T. O ΔS é isso, né? Então, ΔQ, se quiser escrever aqui, ΔS, por definição, é ΔQ sobre T. Okay? Então, para esse primeiro processo, é TH. Ok? Então, a gente pode escrever que para cada passinho, durante esse processo, ΔQ, o calor trocado, é TH, que é constante, vezes a entropia. Né? Esse processo. Aí o segundo processo é adiabático reversível. Se é adiabático, ok? Então a gente tem que ΔQ é nulo durante todo esse processo aqui, ok? Então, como ΔS no processo reversível, ok? É isso a definição. Então, se ΔQ é igual a zero, então não vai ter também variação de entropia. Então, o processo adiabático, ok? Num processo reversível, corresponde a um processo isentrópico. Estou chamando sua atenção aqui sobre esse isentrópico. Cada vez que eu vou abrir esse livro do Borgnac, que estou trabalhando com ele, a tradução em português, eu me deparo com coisas que são realmente bastante grave, eu acho. Por exemplo, essa palavra isentrópica não aparece uma só vez na edição que eu tenho, pelo menos, né? Aparece isotrópico. E isotrópico, obviamente, não tem nada a ver com entropia. Isotrópico é espacial, quer dizer que é a mesma, ok? Coisa no espaço, ok? Em todas as direções. Então, um processo adiabático reversível é isentrópico, quer dizer que aqui, como é uma escala aqui S, então não muda, S não muda, ok? E aí, qual é o ds aqui? Bom, é zero. No processo seguinte, de 3 a 4, é a mesma coisa. Só que eu queria chamar sua atenção aqui sobre essa grandeza aqui. ΔQ, desculpa. Quando você vai calcular a partir disso, ou a partir dessa aqui é a mesma coisa, o que é QH? É TH vezes S2 menos S1. Aqui é S2, ok? Nesse ponto, aqui é S1. E aí você multiplica, ou seja, S2 é aqui, esse valor, S1 é aqui. Então, você multiplica isso por isso. Então, o que é TH? Não sei se eu posso colocar. Eu não vou. QH, desculpa. QH é a área azul claro, né, desse retângulo. É a área abaixo da curva, ok? T em função de S.
para um processo reversível, ok? Aí, quando a gente volta, é a mesma coisa, ok? Só que agora é TL, e é negativo, né? Porque a gente está voltando, okay? Diminuindo aqui a entropia passa de S2 para, seja Q, delta S é negativo, Q L vai ser negativo também, e que corresponde a essa área que eu não vou colocar, essa área abaixo da curva, tá certo? E no processo 4, você tem de novo um processo adiabático aqui, então a entropia é igual a SA, se quiser, então S4 é S1, ok? Não varia, e aí você tem uma variação de temperatura, e você tem um processo isentrópico, ok? E aí no final, quando você fechou esse ciclo de Carnot, você vai calcular a eficiência, né? Você vê aqui a eficiência, então é muito, graficamente, dá para entender melhor o que acontece, ok? A eficiência é o trabalho é o quê? É QH, que é todo esse retângulo aqui, menos QL, que é só essa. Então, o trabalho é essa parte aqui em azul, tá certo? É essa aqui. Esse aqui é o trabalho num ciclo de Carnot, ok? Então, vocês podem ver que a eficiência vai ser a razão desse trabalho aqui, ou seja, dessa área, sobre a área total, ok? Então, por exemplo, você diz, se, por exemplo, eu diminuir a temperatura baixa TL, mantendo essa constante. Então, você vai colocar essa setinha de volta mais baixa e você vai aumentar sua eficiência, porque você vai aumentar, ok, a fração que corresponde ao trabalho, até o limite, né, das duas, ok, de TL tender a zero aqui, tá? Então, você aumenta. Pelo contrário, se você diminuir o TH em relação a TL, ou aumentar TL em relação a TH, ok? Então, você vai ter um retângulo aqui que corresponde ao trabalho, que vai ser menor, ok? E aí você vai ter um trabalho que vai ser menor, ok? Aqui é a mesma coisa para um refrigerador. Então, vocês podem, ok, procurar entender. Aqui o trabalho é negativo, né, porque a parte negativa é maior que a parte que volta, e o calor, que é aqui, é positivo, né? Que é. Ok. Professora, Sim, pode falar. a senhora pode tirar uma dúvida rapidinho? Lá em Posso. cima, lá naquela área lá. Ô, professora, de 2 para 3, o calor é igual ao trabalho, não é isso? De 2 para 3, o calor é igual ao trabalho. Na verdade, aqui o calor... Não, porque aí você vai ter uma variação de energia interna, né? Calor é igual a trabalho no ciclo, né? É porque eu pensei lá, assim, eu tava tentando associar com a primeira lei da termodinâmica. Porque Uhum. eu pensei que a energia interna ia ser de 2 a 3 ia ser zero. Aí ia ficar, matematicamente ia ficar calor igual ao trabalho. Não, não, Aí não. era só essa dúvida que eu queria tirar. Ok, mas você entendeu a resposta? Não entendi não, professora. A senhora pode repetir, por favor? A ideia é que você tem que... deixa eu abrir aqui uma página para explicar. É que você tem a primeira lei, ok? Basicamente, ela diz que num ciclo, ok? Que é o caso aqui, a gente trabalha com ciclo. Você não tem variação de energia interna, né? Porque é um ciclo. Então, como U é uma propriedade, você volta no mesmo estado, delta U igual a zero, e aí você tem que delta U, na primeira lei, se não for um ciclo, é igual ao calor, ok? De 1 a 2, por exemplo, menos o trabalho de 1 a 2, ok? Então, num ciclo, o que você tem que Q12 é igual a W12, tá certo? Mas essa aqui é no ciclo. Particularmente, no ciclo de Carnot, você sabe que nessa parte adiabática, Carnot, você tem dois processos adiabáticos. Por exemplo, no que eu mostrei agora é o processo de 2 para 3, ok? Ok? Aí eu vou dizer que não tem o trabalho, ok? Na verdade, tem trabalho aqui, né? Se você fizer um gráfico
aqui, em vez de fazer T em função da entropia, se você fizer T em função de V, por exemplo, aí você tem esse processo a temperatura constante, você tem um processo adiabático, uma expansão, aí depois você volta aqui também a temperatura constante, e você tem outro processo adiabático, tá certo? Então, aqui você tem QH, aqui você tem QL, ok? Aqui Q igual a zero e aqui Q igual a zero. Mas você tem, ok? Você tem trabalho, né? Não, na verdade não é isso, né? Você tem um trabalho que é desse estado AS, você tem uma expansão, então você tem, aqui você tem que dW, ok? É igual a PdV, ok? Então, o trabalho não é nulo. E o fato é que você tem Q igual a zero, então eu vou escrever aqui Q 23 é igual a zero, W23 é diferente de zero, ok? E por que pode? É ser igual a zero e é ser diferente de zero, porque não é num ciclo, é um processo, tá certo? No ciclo eles são iguais, no processo não, ok? Então deixa eu voltar aqui para... Ok, professor. Entendeu, né? Entendi. Eu não sei se, assim, é porque, tipo, de 2 a 3 seria o calor igual a trabalho, e de 4 para 1 seria calor, seria menos o trabalho, né? Isso aí, no caso, o ciclo total ia dar zero, Não, não. ou não? Não, você vê, porque, ó, veja aqui. O que você acha no processo de 2 a 3? Eu vou escrever aqui a primeira lei, ok? Do processo 2 a 3, eu tenho que U3 menos U2, que é delta U, né? É igual a Q23 menos W23. 23, não é? A primeira lei? Para um Sim, sim. processo, aqui não é o ciclo. Então, você tem aqui que esse aqui é zero, porque é um processo adiabático. E aí, se você tem um processo, necessariamente você vai ter alguma coisa mudando. Então, esse aqui não é igual a zero. E, de fato, você sabe que você tem uma variação de energia térmica. Você sabe, por exemplo, se esse aqui for um gás ideal, ok? Você sabe que a energia interna, ok? É uma função da temperatura. Então, se você desenhar aqui uma... Bom, aqui você tem as isotermas, mas uma isoterma é uma... Ou seja, um processo a temperatura constante é um processo a energia interna constante. Lembra que só depende da temperatura? Um gás ideal, particularmente. Ok? Ok, professora. Entendi. Então, entre Obrigado. 2 e 3, você tem uma variação de energia interna. Você não tem aqui 2 porque a temperatura é constante, 3 e 4 também não. Mas, ok? Eu ia desenhar uma coisa, mas não funciona. Ok. Então, cuidado. Processo e ciclo, tá certo? Variação de uma propriedade num ciclo é zero, ok? Qualquer que seja o ciclo, ok? Se você volta no mesmo estado, a propriedade volta a seu valor nesse estado. Agora, processos, aí é outra coisa, tá certo? Então, a gente vai ver. Então, isso que é importante aqui, eu terminei aqui, terminei. Ok. Ok. Ver duas relações termodinâmicas que a gente vai ver bastante depois, ok, que são importantes. Primeiro, a gente vai falar de substâncias compressíveis, ok? Se forem compressíveis, e a gente vai desprezar efeitos de movimento, ou seja, a variação de energia cinética, do volume da massa de controle, gravitacionais. E aqui a gente escreve que ΔQ é igual a TdS, ok? Para um processo reversível, é isso que a gente viu, né? ΔQ é igual a TdS, e ΔW é igual a PDV para um processo reversível. E a gente tem aqui a expressão da primeira lei, ok? Para um processo reversível ou não, que é que ΔQ é igual a DU, variaçãozinha de energia interna, mais um trabalhozinho realizado pelo sistema, ok? Nesse processo infinitesimal, tá certo? Então, a gente, a partir desse aqui, escreve que TdS, ok? TdS é igual a ΔQ, então ΔQ é igual a du mais ΔW com essa expressão. Então, du mais PDV, ok? E aí, esse aqui pode permitir, ok? Por que essa expressão ela é importante? Porque você pode, com ela, ok? Calcular a entropia não é uma coisa necessariamente óbvia, né? Mas aqui você tem, para certos processos, ok? Se você, dependendo do que você conhece, ok? Então, você pode calcular
a entropia, por exemplo, a variação de entropia, ok? Então, esse aqui é para um processo reversível. Entretanto, o que é específico aqui de um processo reversível? Vejam, aqui não é. Aqui é a primeira lei, e ela vale para, ok, um processo é isso. Aqui é para processos reversíveis, ok? Eu não posso escrever esse aqui se for um processo irreversível, ok? Esse aqui também não. Então, a gente, inclusive, usou essa anotação lá de delta em vez de D, ok? E aí vocês podem ver que aqui a gente tem, quais são? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem uma relação entre 5 propriedades. E só tem propriedades aqui. Ou seja, essa aqui é um processo, vale para um processo. Então, eu vou escrever aqui 5 propriedades, relação entre... Tem 5 propriedades. Algumas é a variação, outras é o valor, né? Não tem nada aqui que não seja propriedade aqui. Então, isso aqui é para processo. Vale para processo reversível e para processo irreversíveis também. Ok? Para demonstrar isso aqui, eu usei, ok, relações, mas vale, ok? Não tem razão aqui para ser válido para reversíveis e não para irreversíveis, ok? Porque você tem aqui para qualquer processo entre dois estados, ok? Estado 1 e estado 1 mais D1, ok? Aí você pode fazer isso aqui. Então, você pode entregar... Agora, para calcular a integral, você tem que fazer ao longo de um processo reversível, ok? Mas essa relação aqui, ela vale para qualquer um. Ok, a gente continua. Aqui eu usei a relação de Q igual a du mais... Usei que Q igual a 1 mais W. Aqui eu tenho essa relação da entalpia, ok? A entalpia, lembram como a gente introduziu ela? É porque é conveniente descrever essa nova propriedade do sistema, que é bom particularmente para processos à pressão constante, que acontecem bastante, né, em química. Então, vocês têm energia interna mais pressão vezes volume. Aí, quando vocês vão procurar um processo infinitesimal, dH, então vai ser igual a du, e aí vai diferenciar essa daqui, vai ser P dV mais V dP, ok? E aí você escreve que esse du é TdS menos PDV, ok? Já escrevi aqui. Du é igual a TdS menos PDV, ok? E aí, mais PDV mais VDP, sai aqui esse menos PDV, e a gente chega, então, a essa nova equação, que é que TdS é igual a DH menos VDP, e essa aqui é a que a gente encontrou antes, que TdS é igual a DU mais PDV. Então, isso são as equações de Gibbs, ok? E elas permitem calcular a variação de entropia, e aí depende do que você tiver, do sistema que você tiver. Se for, aí, aqui é uma função da entalpia e da variação de pressão, ok? E aqui, variação, particularmente se a pressão for constante, aí é bom, porque você tem diretamente que TdS é igual a dH, né? Aqui, energia interna em função da variação de volume. Então, se você tiver, por exemplo, um processo isocórico, ok? Com um dV que é muito pequeno, então, você vai ter diretamente que TdS é igual a dU, ok? Então, são as equações de Gibbs e elas são dadas aqui em termos dos valores específicos, ok? Temperatura, que é uma grandeza já intensiva, né? Entropia específica, entalpia específica, volume específico, etc. Ok? Então, aqui, eu acho que é relativamente simples saber essas relações. Vocês podem preparar para a prova, isso é importante. Vocês podem preparar um formulário. Agora, eu quero que vocês... Eu quero ter esse formulário também de vocês, ok? Então, vocês podem escrever essas relações, elas vão ser bastante usadas, e aí a gente pode dizer, TdS é igual, o problema desse sinal aqui, mas na verdade, relativamente, quando é U, aqui você sabe que é o calor, né? Na primeira lei, você sabe que calor é igual, dQ é igual du mais PDV. Então, e a outra, então, é dH menos VdP. Aqui varia a pressão, aqui varia o volume específico, ok? Então, temos essas duas relações aqui que são
que são importantes e que, na verdade, a gente vai rever já quando a gente for ver as relações termodinâmicas, ok? Vai ser uma das primeiras a ser usada. Se você tiver um sólido ou líquido, ok? Você vai estar nessa situação que dV vai ser desprezível, né? Então, você tem que ds é aproximadamente, ok? dV vai ser muito pequeno, você não vai levar em conta essa variação de volume, ok? Porque sólidos e líquidos são bastante incompressíveis, ok? Então, você escreve que ds é igual a du sobre t, aproximadamente, ok? E du vai ser então igual, a gente viu isso aqui antes, é Cp, Cv para um sólido líquido é a mesma coisa, né? Ou seja, aqui, inclusive, eu posso adicionar que é também, lembram como também é Cp, então vai ser dH sobre T, né? Cp dt seria dH e vai ser dt, ok? E aí, quando vocês têm esse aqui, por que a gente quer essas relações? Porque a gente quer calcular a entropia. A entropia é uma grandeza bastante importante okay, nas reações químicas e tudo. Aí você quer calcular, aí é muito simples. Se você tiver um C constante, ok? Aí você calcula diretamente S2 menos S1, ok? Você vai integrar aqui, vou botar aqui a integral, vai ser a integral desse aqui, vai ser a integral desse aqui, ok? Então, essa integral aqui é S2 menos S1, entre e aí, se C é constante, sai da integral, e aí você tem log de T2 sobre T1, ok? Se não é constante, então tem que integrar tudo, e aí tem métodos, tem coisas que no momento que precisar a gente vê, ok? Tem expressões empíricas para esse C variando com a temperatura, ok? Porque a ideia aqui é que se ele não variar com a se ele variar com a temperatura, a gente não pode tirar da integral, né? Porque a nossa variável aqui é a temperatura. Mas aí se você tem um C de T, então, tem fórmulas empíricas, tem muitas, ok? Empíricas, ok? Tem muitas fórmulas empíricas na termodinâmica, porque nem sempre se pode encontrar expressões realmente ab initio, né? Ok, então esse aqui é um detalhe, vamos dizer, de cálculo. E aí, para um gás ideal também, que é bastante importante, que é, a gente reescreve aqui, ok, que TdS é du mais PDV, ou seja, dq, né? Não, dq para um processo reversível, se não for. Então, essa expressão que a gente deduziu antes é uma das duas equações de Gibbs. E aí, para um gás ideal, a gente tem ainda por cima que du é igual a CV0, lembram? Que é a constante, o calor específico a volume constante, ok? De um gás ideal, ok? E a gente tem também essa lei dos gases ideais. Então, combinando tudo isso, a gente tem que ds, aqui ds é igual a du sobre t, mais p sobre t, dv. Aí você substitui esse du assim, e o p sobre t você substitui por p sobre t vai ser igual a r sobre v. E aí você pode calcular, por exemplo, é dado para esses dois estados a temperatura inicial e a temperatura final, ok? E o volume específico inicial e o volume específico final, então vocês têm como calcular a variação de entropia integrando isso aqui. Se CV0 é constante, sai da integral e aí CV0 constante, ou seja, não depende da temperatura, independe. Ok? Se você tiver isso aqui, que pode ser o caso, muitas vezes, se for, por exemplo, você tiver uma variação de temperatura bastante pequena, e você pode desprezar a variação de CV0, então você vai ter S2 menos S1, que é igual a CV0, ok? Log de T2 sobre T1, mais R log de V2 sobre V1, ok? Então, conhecendo temperatura e volume específico inicial e final, você calcula a variação de entropia. Outra maneira também que você pode ter, usando essa segunda equação de Gibbs, que TdS é igual a dH menos VdP, também que no gás ideal, o que vocês lembram que a pressão constante, então é dH sobre dt, ok? Para um gás ideal, e aí você ainda tem essa relação. Então você escreve ds, e você encontra essa relação, e aí se Cp0 é constante, você vai ter Cp0 constante. Deixa eu colocar em outra cor. Cp0
constante, ou seja, não depende da temperatura, você vai ter que S2 menos S1 vai ser igual a CP0, ok? E aí vai ter log de T sobre log de T, ok? Log de T2 sobre T1 menos R log de P2 sobre P1. Então, dependendo dos dados que vocês têm, então vocês podem calcular, ok? A entropia. Várias maneiras de calcular a entropia, ok? E aí vou terminar essa revisão, ok? Que está um pouquinho longa, porque falando aqui o que acontece com essa variação de entropia durante um processo irreversível, ok? Então, o que a gente viu é que num processo reversível, o que é que vai causar variação de entropia? Vejam aqui, um processo... vou pegar aqui a definição, ok? Pronto, essa é a definição para um processo reversível, ok? Uma variaçãozinha de entropia, ela vai ser devida ao quê? Ela vai ser devida a uma troca de calor, ok? Então, sem troca de calor, num processo reversível, você não tem variação de entropia, tá certo? E a gente vai ver agora um segundo mecanismo que vai permitir ter variação de entropia, mesmo, ok? Se não tiver variação de calor, ok? Então, você pode ter num processo adiabático, desculpe, você pode ter variação de entropia, ok? Mas aí, para isso você não tem. Num processo adiabático, um processo reversível, você não pode ter variação de entropia, ok? Então, a gente vai ver agora o que acontece com o processo reversível, ok? Então, a gente vai pegar aqui a mesma figura, só que agora o A e o B continuam. Você vai de 1 para 2 pelo caminho A, que é reversível, pode voltar de 2 para 1 pelo caminho B, que é reversível também, ou então você também pode ir de 1 para 2 para um caminho C, que dessa vez é irreversível, por várias razões, ok? Então, a gente calcula primeiro, no caminho reversível, ok? Você vai por A e volta por B, a gente sabe pela desigualdade de Clausius, né? Que é nulo, ok? Essa integral aqui. Então, você não tem, inclusive, é a definição da entropia aqui, então, num ciclo, você está calculando a variação de entropia, você voltando ao mesmo estágio, ok? Você é zero. Essa aqui, se não for reversível, não é a variação de entropia. Num processo reversível, é a variação de entropia, ok? E aí, vou escrever agora para o processo irreversível. Então, em vez de ir por A, eu vou por C, de 1 a 2 por C, de 1 a 2 por C, que é irreversível. Eu volto para o processo reversível para ter o mesmo aqui. Eu subtraio essa daqui, então essa aqui se cancela, e aí eu vou ter aqui o quê? Ah, sim, importante aqui é sim, negativo. Por que eu escrevi essa aqui? Porque a gente viu, né, que por um processo irreversível, essa integral, ok? Ela é negativa. Foi a primeira coisa que a gente viu, que é a desigualdade de Clausius, ok? A desigualdade de Clausius é que a integral, ok? Delta Q sobre T é negativa ou nula, ok? Negativa ou nula é se o nulo é do reversível e estritamente negativa para processo irreversível. É isso que eu escrevi aqui. Você subtrai, aí você vai obter aqui de 1 para 2 passando por A, menos de 1 para 2 passando por C, é positivo, né? Porque aqui eu fiz menos, então agora virou positivo, ok? Então, isso quer dizer que essa integral aqui, de troca de calor à temperatura que ocorre a troca, ela é maior no caso reversível do que no caso irreversível, ok? Entretanto, como eu já insisti, vocês concordam que esse daqui, por um processo reversível, é a variação de 1 a 2 da entropia, né? É a definição da entropia, é isso num processo reversível, ok? E como é uma variação de entropia entre o estado 1 e o estado 2 passando por A, então também vai ser a variação de entropia, ok? Indo de 1 para 2, passando por C, porque no final, ok? Vai ser S2 menos S1, tá certo? Porque você vai de um estado com entropia S1 e você vai para um outro estado com entropia S2, então
você vai ter esse aqui. Então, eu posso escrever que isso é igual a dSA, mas eu não posso escrever que a integral de dq sobre t é igual à variação de entropia, porque é um processo irreversível, ok? E a gente não pode escrever que ds, aí eu vou escrever, é diferente de um processo ΔQ sobre t, ok? Se for irreversível. É igual somente se for reversível, ok? Estou insistindo porque eu acho que não é trivial. Então, uma vez que você escreve isso aqui, como eles são iguais, ok? E que por A eu posso escrever que é dc, então você vê que a variação de entropia ela é maior do que essa integral. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a entropia, que aqui em cada passo, a entropia ela é maior do que simplesmente a entropia devida à troca de energia, de calor, desculpa, ok? Então, a gente escreve que S2 menos S1, ok? O ds é superior a esse aqui, S2 menos S1 é superior a essa integral, ok? Então, é igual a essa integral se for reversível, ok? S2 menos S1 é igual a essa aqui se for reversível. Ela é estritamente superior se for irreversível. Então, as desigualdades não ajudam muito a calcular, então a gente vai escrever uma igualdade. A gente vai escrever que para um processo infinitesimal, ds é igual a essa integral aqui. Por que eu botei uma integral? Tem integral aqui. Aqui, está errado aqui, né? ds é igual, eu vou tirar essa integral daqui, tá certo? ds é superior a esse aqui, então é dq sobre t, e como é superior, a gente adiciona alguma coisa que necessariamente tem que ser positivo, ok? E a gente chama isso de ΔS gerado, ok? E aqui é um delta porque não é uma propriedade, ok? Essa entropia gerada é uma entropia, por quê? Porque aqui é ds, aqui tem dimensão de uma entropia, aqui também, e aqui também tem que ser uma dimensão de uma entropia, só que não é uma propriedade aqui, é uma entropia gerada, e ela tem que ser positiva, tá certo? Então, ΔS gerado é igual a zero se for reversível, é estritamente superior a zero se for irreversível, ok? Então, num processo reversível, você tem que esse ΔS gerado é igual a zero, você não gera entropia dentro do seu sistema, se você usar somente processos reversíveis, ok? E aí você pode escrever que um calor trocado é igual a T ds, ok? E o trabalhozinho é PDV. Se o processo for irreversível, você tem que essa entropia ela é necessariamente positiva. Você não pode ter isso negativo, tá certo? Sempre é positivo. E acontece dentro do volume, ok? Do seu volume de controle, do seu sistema, da sua massa de controle, no caso, ok? Então, essa aqui é uma novidade, porque, por exemplo, você não consegue, por exemplo, a energia, quando você escreve uma equação de conservação da energia, você tem a energia mecânica, ela pode variar, ela pode aumentar, pode diminuir, ok? Mas ela vai se transformar em outra forma de energia. Aqui não, ok? Você tem uma geração de entropia dentro do sistema, tá certo? Então, como ela é positiva, isso quer dizer que o calor trocado, um processo irreversível, ok? Vai ser igual a TdS menos T ΔS gerado, ok? Que é essa relação, que é uma dessas relações aqui que a gente, ok? Então, para a mesma mudança de estado, se você fizer o ds, vai ser o mesmo, né? Se você for de um estado 1 para o estado 2, o ds vai ser o mesmo, ok? Então, você escreve que ΔQ eu tenho duas coisas, uma em cima da outra aqui. Ué, tá confuso aqui, vou escrever. Então, você tem que ΔQ, ok? Esse aqui é o calor trocado, né?
num processo irreversível, ok? Vai ser igual. Deixa eu ver se eu consigo apagar alguma coisa. Não consigo, não. Ok, deixa eu ver o que eu estava tentando escrever aqui, me perdi. ds igual a du mais PDV. Essa aqui é uma das equações de Gibbs, né? Ou seja, aqui, energia, desculpa, PDV, obviamente. Ok. Energia interna e variação de volume. Ok? E aí, com isso, a gente escreve que delta QI TDS. Ah, sim, ok. É TDS menos, ok, vou reescrever aqui. TDS menos T delta S gerado. Então, eu vou escrever que delta Q é igual. Ah, eu acho que é a primeira lei, né, que eu queria escrever. Então, o trabalho, por que que interessa o trabalho aqui? Porque para as máquinas, por exemplo, é isso que interessa, né? O trabalho que você vai, que a máquina ela vai fornecer para um dado calor que você fornece a ela. Então, você vê que delta W IR é igual a DU menos delta Q IR SDU. Aí eu vou escrever aqui. SDU é TDS menos PDV. Aqui. Tá errado o que eu escrevi aqui, né? Bom, alguém me disse se eu errei em algum lugar aqui, é igual a DU, ou seja, DU vai ser igual a TDS menos PDV. Não sei o que foi aqui. Menos delta Q IR, que é menos TDS menos, ok? Irreversível é essa aqui. T. Ok. Então aqui sai, então você tem que delta o trabalho, ok? Infinitesimal. Então vai ser. Tem algum lugar onde eu errei, porque não pode ser assim menos aqui. Não pode ser menos aqui. Então, eu não sei onde está errado. Se vocês encontrarem a fonte de erro, porque na verdade essa é a expressão que é correta, tá? Aí tem que procurar onde está errado aqui, ok? Vocês estão entendendo qual é o problema? Estou encontrando o sinal contrário aqui. Porque o que eu quero, onde eu sei que eu vou chegar, é isso. Que o trabalho infinitesimal no processo irreversível, ok? Ele vai ser, esse PDV aqui seria o trabalho, ok? Num processo reversível, ok? Só que dele você vai tirar esse T é positivo, ok? Esse delta S gerado também é positivo, né? Então, a gente sabe que esse delta, o trabalho num processo irreversível vai ser inferior ao trabalho no processo reversível. Ok? Então, tem
problema de sinal. Aqui vou escrever. Problema de sinal para procurar depois saber de onde vem. Uhum. Ok, enfim. Então, isso é o trabalho, ok? O trabalho perdido, ok? Se chama, ok? Trabalho perdido. Porque você queria tudo isso, obviamente, você quer. E aqui você... E do outro lado, num refrigerador, por exemplo, você vai ter que fornecer mais trabalho para ele tirar o mesmo calor, por exemplo, da fonte fria, ou fornecer o mesmo calor na fonte quente, ok? Então, sempre vai no sentido de gastar mais energia, né, para você. Ok, então, recapitulando aqui, o que vocês têm que entender bem, aqui tem essa figurinha, que você tem um diagrama da temperatura em função da entropia. O importante aqui, essencialmente, que é essa escala horizontal é de entropia. Então, como é que você pode, voltando aqui, como que você pode gerar pronto. Como é que você pode gerar entropia, ok, num sistema? Tem duas maneiras. Ou é por troca de calor, ok? E essa troca de calor, ela deve ocorrer aonde? Ela deve ocorrer na superfície de controle, ok? Com o meio ambiente. Então, é troca de calor entre o ambiente e, e o volume, tá certo? Mas, se você não tiver troca de calor, se for um processo adiabático, por exemplo, mesmo assim você pode ter uma variação de entropia. Como? Com geração de entropia dentro do sistema, ok? Só que essa aqui só vai ocorrer se você tiver um processo irreversível, ok? E de uma maneira geral, você pode ter os dois, ok? Então, esse aqui está resumido nessa figura, que está no livro, que você tem o seu sistema, como é que você pode diminuir a entropia? Você só pode diminuir a entropia do seu sistema, da sua massa de controle, se você trocar calor para fora do sistema. Ou seja, se o sistema fornecer calor ao ambiente, aí você vai ter uma diminuição da entropia para o seu sistema, tá certo? Você não pode, vamos dizer, fazer desaparecer entropia, ok, do meio do seu sistema. Agora, para gerar entropia, para aumentar a entropia, você tem dois processos. Um é através de troca de calor com o meio ambiente, ok? Como a gente já viu antes. Ou então também pode ter criação de entropia dentro da massa de controle, ok? Então, para aumentar, dois processos. Para diminuir, só tem um, ok? Aqui, o que está sendo explicado é que o que a gente chama de processo reversível, ok? Então, a gente vai, em geral, descrever, por exemplo, temos aqui um processo de 1 para 2, e a gente desenha uma linha, ok? Que na verdade, é um processo reversível. Então, é uma sucessão de processos reversíveis, ou seja, aqueles estados, né? Aqueles processos quase estáticos, né? Que você muda bem pouquinho as propriedades, ok? E você vai, a cada momento, você sempre pode voltar, ok? Então, você sabe exatamente, ok? Por quais estados o sistema passou para ir de 1 a 2. E nesse caso, ok? Que é esse, você tem uma linha cheia aqui, ok? Então, o que é essa área azul embaixo da curva? Você tem a integral, ok? De P dV, não é? Aqui você pega um P qualquer, aqui, P, aí você vê aqui, e você vai era aqui, né? P é aqui nesse processo, e aí, quando foi nesse processo, foi uma variaçãozinha dV, né? Então, esse PDV que eu coloquei aqui é essa
a área aqui. Então, quando você vai de 1 para 2, esse aqui é o trabalho. Então, você pode calcular graficamente o trabalho. Então, é essa área, tá certo? Essa área aqui, o trabalho, tá certo? Eu posso calcular, porque eu posso calcular essa integrada de 1 a 2, eu sei por onde o processo, o sistema passou. Aqui, da mesma maneira, essa área aqui, ela representa o quê? Você tem... Aqui é muito simples, porque aqui você tem T, que é essa temperatura aqui, uma temperatura, vezes S2 menos S1, né? S2 menos S1, essa área. O que é isso? Esse é o quê? Lembram? A gente já fez um diagrama TS assim. Ó, o que é o ds é igual a delta Q sobre T, ok? Então, você tem que um delta Q vai ser igual a TdS, ok? Para um processo reversível, que é o que a gente tem aqui. Então, se você integra esse delta Q, você integra o TdS, e você tem a temperatura constante aqui, que é o caso, ok? Que é exatamente o que a gente encontrou. Então, esse aqui é o quê? É Q, 1, 2. Ok? Tá bom? Então, você pode... Essa área corresponde a essa aqui, e essa área corresponde ao trabalho, ok? Nesse gráfico PV, nesse gráfico TS, mas para processos reversíveis. No processo irreversível, a gente não pode dizer, eu não posso dizer, essa daqui a gente coloca pontilhado, porque a gente não sabe exatamente por onde ele passou, foi um processo irreversível, ok? Então, a gente não pode colocar que essa área é W, desculpa. Essa área aqui, ela não é W. E aqui, essa área também não foi um processo reversível. Então, essa área também, eu não posso dizer que foi Q1 para 2, tá certo? Ok. Então, foi rápido. E a gente vai terminar vendo bem rapidamente também. Vocês lembram como a gente fez? Vocês têm perguntas sobre essa parte aqui? Fazendo exercícios, viu? Eu vou tentar procurar exercícios que vão obrigar vocês a pensarem um pouquinho. Eu vou ter que corrigir também essa parte, que inclusive vocês mesmos podem corrigir. Não sei como que eu fiz isso aqui. Ok, então vamos lá para a última parte, se vocês não têm perguntas. Que é para um volume de controle. Tudo que a gente viu agora foi para massa de controle, ok? Então, a gente tem que levar também essa entropia, o que é a variação, essas relações que a gente escreveu para a entropia, para um volume de controle, o que é a diferença entre massa de controle e volume de controle. Deixa eu colocar aqui, vou fazer uma página adicional. Então, na massa de controle, ok? Para um processo reversível, o NUM, inclusive, a gente tem que ds é igual a delta Q sobre T, ok? Mais delta S gerado, ok? Foi o que a gente viu. Então, você tem uma superfície de controle que delimita, ok? Essa aqui é a superfície de controle, ok? E aí dentro você tem... Era a massa de controle, tá certo? Massa de controle, o sistema, porque você, a única coisa que pode atravessar aqui, então o que pode atravessar? Você pode ter, ok? Calor, você pode ter calor entrando ou saindo, você pode ter trabalho, ok? Fornecido
pelo sistema ou aplicado ao sistema, ok? Mas você não tem fluxo de massa através da superfície de controle. No que a gente chama de volume de controle, então a gente adiciona entradas. Então, eu vou colocar uma entrada de quê? Entrada de... Ah, sim, desculpa. Eu estava falando aqui de... Isso aqui é mais relacionado à primeira lei. Relacionado à segunda lei, você pode ter aqui geração de entropia. S, delta S, dentro do volume, ok? Mas não passa pelas aqui você vai ter, ok? Essa, por exemplo, essa troca de calor, ela vai estar associada, ok? A ds da parte dessa parte aqui de troca de calor. Agora, essa geração de entropia aqui, ela é dentro do volume, ok? E agora, se eu colocar uma entrada de massa, ok? Eu posso ter várias, ok? Eu posso ter massa também saindo, ok? Então, como é que eu vou levar isso em conta? A gente já viu para a primeira lei, né? O que muda. Vocês lembram que quando a gente determina a primeira lei para volume de controle, a gente tem que, além dessas trocas de calor e trabalho, né, que passam, que atravessam a superfície de controle, a gente vai ter também um trabalho de fluxo, devido ao fato que você tem esse fluxo de massa. Então, tem que realizar um trabalho para empurrar esse fluxo de massa, essa massa para dentro do volume de controle, para sair essa massa do volume de controle, ok? E com isso, a gente calculou, na verdade, que era uma função da entalpia, né? E aqui para o ds nesse caso. Então, a gente vai começar. Perguntas? Massa de controle, eu já escrevi. Massa de controle, eu já escrevi aqui. Escrevi aqui, ok? Então, esse aqui foi massa de controle. E agora, como vai ser para volume de controle? É muito mais simples para volume de controle a variação de entropia, porque tudo vai estar relacionado à entropia transportada, vamos dizer, pela massa aqui, tá certo? Então, a massa que entra aqui, ela vai transportar uma certa, vai ter uma certa entropia, né? Porque são essas partículas com entropia relacionada ao estado dessas partículas, e aqui também vai, ok, sair entropia. Não tem como essa entropia, ok, ela pode ser resultante de trocas que houveram aqui fora, mas no momento que interessa a gente, é quando essa massa entra no volume de controle, então só tem essa entropia que entra e essa entropia que sai, e não vai ter termo, por exemplo, de geração de entropia relacionada com a entrada e saída de massa, ok? Então fica muito mais simples aqui, a relação vai ser ds. Primeiro, eu queria escrever, continuando sobre a massa de controle, ds. Eu vou dividir por dt, porque quando a gente fala de volume de controle, a gente fala mais em taxas, né? Taxas de relação, de entrada e saída da matéria, né? Vazão, essas coisas. Então, vai ser igual a... Vou dividir tudo por t, por dt, desculpa. Eu escrevi aqui, então eu vou escrever, deixa ele. Ok? Então, ds sobre t é igual a 1 sobre t dq sobre dt, mais esse aqui eu divido por dt, ok? Então, essa aqui, essa taxa na massa de controle, ok? A taxa de variação de entropia, ela está, por um lado, relacionada com a taxa de transferência de calor, ok? A essa temperatura. E aqui, a taxa de entropia gerada dentro do volume. Aqui, então, esse aqui é para um sistema, massa de controle. Eu coloquei aqui de colocar uma soma, porque uma coisa bem importante aqui é o seguinte.
você, como aqui, é importante, essa temperatura é o quê? É a temperatura onde ocorre essa troca de calor, ok? Então, quando só tem, ok? Se você não tiver, se você tiver um Q, ponto, independentemente da temperatura, ok? Onde ocorre essa troca de calor, por exemplo, é o caso no tratamento da máquina térmica, né? Você tem QH aqui, ok? E a temperatura é TH, e aí você tem QL, que vai no reservatório TL, mas quando a gente faz o balanço da primeira lei, a gente tem que QH menos QL é igual a W, não é? E a gente não se preocupa da temperatura onde ocorre esse QH e esse QL, então a gente pode calcular um Q líquido, se quiser, ou seja, fazer um balanço de calor. Aqui não, a gente não pode, porque pode acontecer, por exemplo, nesse volume aqui, eu coloquei só um, ok? Mas pode ter vários, ok? Então aqui, por exemplo, vai ocorrer ME1, a temperatura T é 1, aí vai ter outro aqui, M.E, entrando também, mas a outra temperatura, ok? Então, é importante essa troca de calor, desculpe, não está relacionado, desculpa, aqui estou falando, já estou no volume de controle, não é isso que eu queria dizer. Ok? O que eu queria dizer é aqui, essa troca de calor, onde ela ocorre, ela pode ocorrer em vários lugares também, troca de calor, né, sem massa. E aí, como é importante, essa troca de calor acontece a essa temperatura. Então, você tem que somar, não é fazer o balanço do calor trocado, independentemente da temperatura, ok? Então, a gente escreve dessa maneira aqui. Você soma, ok? Todas essas trocas de calor à temperatura que elas acontecem, ok? Então, essa aqui é para a massa de controle. Para o volume de controle, então, você tem, de novo, esse termo, que VC, ponto, então, taxa de troca de calor à temperatura que ocorre, ok? Troca de calor com o ambiente, positivo ou negativo. Aqui você tem a taxa de geração, ok? Dentro do volume de controle, ok? E aí você tem os termos que vêm da entrada e saída de massa. Então, é muito simples. Você adiciona o que entra, ou seja, a taxa, ok? De variação de massa, né, entrando, ok? Em quilograma por segundo, ok? Vezes a entropia, ok? Dessas partículas, menos o que sai, ou seja, taxa de massa que sai vezes entropia removida pelas partículas, ok? Então, é só fazer aplicações, né? E aí a gente tem, para terminar, ok? O processo em regime permanente. Na verdade, eu vou fazer o regime permanente, eu vou fazer o regime transiente. Então, quando você está no regime permanente, você escreve que essa entropia, ela não varia mais, né? Ou seja, a taxa é zero, ok? Então, a entropia é constante no volume de controle. E aí, isso quer dizer que essa entropia que é trazida e removida pela massa que atravessa a superfície de controle, ela é igual à soma desses dois termos, ok? Compensa exatamente essa aqui é de saída menos de entrada, ok? Porque senão, então, obviamente que deve compensar, ok? Isso aqui. Então, é só fazer aplicações agora. E o fato é que eu não preparei exercícios particularmente. Eu vou mandar esse aqui para vocês. Eu vou parar aqui de